da vida. E a gente vai vai finalizar a morte do eu. E eu queria que você acompanhasse conosco a morte do eu, em nome de Jesus, tá? Os irmãos que não tiveram a oportunidade de olhar dentro da caixa preta, depois você procura o pastor que a gente vai te conduzir até lá, amém? Mateus capítulo 10, versículo 38, Mateus capítulo 10, versículo de número 38, aleluia. Mateus 10, 38. Vamos ler do 34 até o 39. Mateus 10, 34 até 39. Deixa a sua Bíblia aí que a gente vai estar circulando por ela, tá? Então não fecha ela não. À noite a gente vai estar cultuando também hoje, a partir de hoje. Só que na noite o nosso culto vai ser mais curto um pouco. Então a gente vai estar cultuando de 7 às 8. Então você que vai vir à noite, a noite vai ser um pouco mais curto, tá? A gente está aí em fase de observação e com todo cuidado. A gente sabe que a gente queria que a pandemia já tivesse ido embora, mas não foi não. Então a gente possa orar para que ela possa ir embora. Mas à noite a gente vai estar de 7 às 8. Então você que vai vir à noite, não perde tempo não. Não chega às 7h30 não, porque você vai ter só 30 minutos. Chega às 10 para as 7, para você ter o tempo de cultuar até 8. Vamos lá. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Você leu em Mateus, vamos para Marcos agora. Marcos 8, 34. Marcos capítulo 8, versículo 34 e versículo 35. Marcos 8, 34, 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Agora vamos para Lucas 9. Só seguir em frente, tá? Lucas capítulo 9, versículo 23 e versículo 24. A gente já leu bastante esse versículo aqui. Lucas 9, 23, 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Eu gosto dessa palavra aqui, porque essa tem dia a dia, as outras não tem não, só essa. Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar dano
a si mesmo. Agora vamos para Lucas 14. Você está em Lucas 9? Lucas 14. Lucas capítulo 14. Só adiantar um pouco e veja só. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Até aqui sentado, vamos orar. Senhor, te louvamos, te exaltamos, te adoramos e te agradecemos. Obrigado por esta oportunidade. Direciona agora a nossa vida. Fala, Senhor, através da tua palavra. Exalta o teu nome, engrandeça o teu nome. Senhor, nós cremos que o Senhor está purificando o nosso coração, purificando a nossa vida, para que a cura aconteça, para que o milagre aconteça, para que vidas recebam a tua palavra. Em nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus nós te exaltamos, em nome de Jesus nós te adoramos, ó Deus, e reconhecemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo aqui em Lucas diz que se alguém vem a mim e não aborrece, nós vamos entender isso em Mateus. O que é aborrecer pai? O que é aborrecer mãe? Senão a gente não entende a palavra. E a primeira regra aí eu esqueci o nome, hermenêutica, a Bíblia interpreta ela mesma. É a primeira regra. Você for entrar no seminário, a primeira regra: a Bíblia interpreta ela mesma. Não tem como você ler a Bíblia e procurar a história de Chapeuzinho Vermelho, não vai interpretar. Ela interpreta ela mesma, é a primeira regra. Então, quando eu leio aqui, aquele que não aborrecer, porque existe uma palavra para isso. Sabe qual outra que se parece com essa? É que os filhos devem honrar pai e mãe. Quem já ouviu essa palavra? Mas também tem uma para o pai e para a mãe. Qual é a do pai e da mãe? Os pais não devem aborrecer os seus filhos. Tem palavra para o filho e tem palavra para os pais. Ué, pastor, como que está escrito no mandamento? Se aqui está falando, se eu não aborrecer meu filho, eu não sou digno do Senhor, eu não vou seguir o Senhor. Então a gente tem que entender essa palavra. Qual é? Porque é fácil aborrecer. É fácil aborrecer minha esposa. É fácil eu aborrecer meu filho, aborrecer a minha filha. Isso é fácil. Mas o que ele está falando? Quando você vai para Mateus, você vê. O que é o aborrecer? Esse aborrecer é o quê? Aquele que ama mais o pai do que a Deus. Aquele que ama mais o filho do que a Deus. Aquele que ama mais a sogra do que a Deus. Aquele que ama mais, o namorado do que a Deus. Então, o que é aborrecer? Aquele que aborreceu o pai. Eu tenho que aborrecer o pai de que maneira? Pai, eu te amo muito, mas eu amo a Deus mais do que o Senhor. Até porque foi Deus que me deu meu pai. Então isso é aborrecer. Porque senão a gente sai daqui, sai aborrecendo todo mundo. Vai ali, aborrece o irmão que está na porta, aborrece a irmã, e um aborrecendo o outro, aí vai virar uma guerra com dificuldade, a gente não vai entender a palavra. Então, quando é que eu aborreço a minha esposa? Quando eu amo mais a Deus do que minha esposa. Aí as pessoas, por não entender a palavra, aí tá, mas minha esposa falou comigo e só para eu aborrecer. Isso não. O aborrecer é eu buscar em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar
é minha família. E em terceiro lugar, é aquilo que eu faço para Deus. Mas em primeiro lugar é Deus. Aquilo que eu estar aqui hoje é em terceiro lugar. Porque eu tenho que estar aqui em concordância com a minha família. Então, se você veio hoje para cá em discórdia com a sua família, você já vai perder o rumo. Você precisa entrar em acordo com a sua família. Mas às vezes acontece isso, né? Se a gente não vigiar, os nossos filhos estão honrando a gente, mas a gente está aborrecendo os nossos filhos. A gente está caindo em erro. Eu quero a honra, mas eu não estou respeitando a minha parte. Qual é a minha parte? É não provocar a ira dos nossos filhos. E a gente sabe muito bem quando é para provocar a ira dos nossos filhos, porque você conhece o seu filho. Então eu queria trazer essa palavra aqui, para que a luz pudesse brilhar na nossa mente. Mas agora então eu vou ficar contra o meu marido. Não, você tem que estar de acordo com ele. É uma só carne, porque senão como que Deus uniu o homem e uniu a mulher, e agora está mandando você aborrecer tua esposa, está mandando você aborrecer o teu marido? Então a gente precisa entender, é aquele que amar mais o marido, aquele que amar mais a esposa do que a Deus, esse não pode ser discípulo do Senhor. Você pode dizer um amém? Amém, amado? Você pega essa palavra? Porque Deus não entra em contradição, tudo que Deus faz é perfeito, e a gente precisa apenas atentar para a sua palavra. E eu, quando li em Romanos, né, voltando aqui para o nosso texto, leia só em Romanos capítulo 8, você está em Lucas, vamos para Romanos, capítulo 8, veja só, e eu quero estar lendo aqui alguns versículos com você, depois nós vamos participar da ceia, vamos estar aqui participando da ceia do Senhor. Quanto tempo você é evangélico? Pastor, 26 anos, quanto tempo você entrou para a igreja? Então eu quero trazer aqui um ensinamento para você. Você que se converteu agora, e você que se converteu já tem tempo. Para quem se converteu agora, vou te dar um exemplo, né? Cadê o Heitor, né? Heitor, o Heitor tem quantos meses? 7 meses, Heitor está com a gente aqui hoje, né? Então presta atenção. Quem se converte agora, aí a irmã vai chegar assim e falar assim: olha, Heitor, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou lá para a ceia, só que eu estou te ensinando 7 meses, já te ensinei como que faz a mamadeira, já te mostrei onde é a porta da geladeira, já te mostrei aonde que está o controle. Ela falando, Karine falando para Heitor de 7 meses, mamãe vai na igreja, fica aqui, se comporta, e cuidado quando for acender o fogão, para você não se queimar, cuidado. E ela vem para a igreja, ela não está. Se ela fizesse isso, ela não estaria bem da cabeça. Por quê? Porque o Heitorzinho, ele tem 7 meses. Então a mesma coisa é para uma pessoa que conhece o evangelho agora. Ela vai ser o quê? Ela não sabe nem a diferença entre o que é Jesus, o que é o inimigo, o que é o céu. Então você vai ter que dar o quê? Os primeiros passos para essa pessoa. Ela é uma criança que acabou de nascer. Então o que a gente precisa fazer? A Karine vai ficar um tempo ensinando, e o Heitor vai fazer 1 ano, vai aprender a andar, e vai fazer 2 anos, vai fazer 3 anos, e vai para 4, 5, assim vai. E quando ele atingir a idade de 18 anos, aí ela vai conversar com o Heitor e falar assim: Heitor, agora você já sabe o que você vai fazer, você já sabe o que comer, você já sabe o que falar, você já sabe para onde ir. Então tem um momento que a gente passa a andar sozinho. Mas enquanto não chega esse momento, eu preciso ser ensinado. E o que acontece? Existem muitas pessoas, e eu vou me incluir nessa, de estar no evangelho há 26 anos, que eu me converti em 94, 26 anos no evangelho, e tem muita coisa que eu aprendi no evangelho,
Tem muita coisa que eu fiz no Evangelho que não era de acordo com aquilo que estava escrito na palavra. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso reconhecer, Senhor, eu preciso mudar. Não adianta, irmão, a gente, mas eu aprendi assim, eu vou ser sempre, não. Há uma oportunidade para que haja mudança no nosso coração. E Evangelho é o quê? Evangelho é mudança. Evangelho é transformação. Se você tem 20 anos no Evangelho e continua fazendo as mesmas coisas, você parou no tempo. Se você tem 20 anos de Evangelho e você continua errando nas mesmas coisas, você parou no tempo. Se eu tenho 20 anos do Evangelho e eu continuo sem saber o que significa a palavra de Deus para a minha vida, eu acabei o quê? Retrocedendo no tempo. E o que o Senhor quer? Ele quer transformar a minha mente. Ele quer transformar o meu coração. Olha só, Romanos capítulo 12, olha só o que diz. Abra sua Bíblia, Romanos 12. Romanos capítulo 12. E é uma guerra que a gente vive. A gente já vem... Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muita coisa que eu estou aprendendo hoje, eu estou sendo renovado. A minha mente está sendo renovada. E o que nós precisamos? É abrir o coração para deixar a palavra entrar, porque é a palavra que transforma. Mas eu sempre aprendi assim. O Evangelho liberta, o Evangelho cura, o Evangelho sara o nosso coração. E eu preciso o quê? Atentar para aquilo que a palavra diz. Mas eu aprendi assim. Aprendeu? Quantas coisas que a gente aprendeu e aprendeu de forma errada? Não porque a pessoa que te ensinou de forma errada, porque quis te ensinar de forma errada, porque ninguém ensinou para essa pessoa que passou para você. E hoje você tem a oportunidade de analisar na palavra. Mas eu preciso ofertar. Por que eu preciso ofertar? Porque eu aprendi que quando eu me converto, eu oferto. É pouco, é muito pouco. Eu preciso saber que eu devo ofertar porque está escrito na palavra. Eu dou dízimo porque eu aprendi que eu tenho que dizimar. É pouco, irmão. Por que você vai para a igreja? Eu aprendi que eu tenho que ir para a igreja. Mas é muito pouco. Eu preciso entender no meu espírito. E a Bíblia diz que o meu espírito testifica com o Espírito do Senhor que nós somos filhos de Deus. Senão nós viramos o quê? Nós viramos religiosos e não evangélicos de verdade. E nesse tempo todo, mais de 20 anos de evangelho, eu fui vendo que eu tinha mais religiosidade no meu coração do que evangelho. E o que eu preciso agora? Eu preciso que o Senhor venha renovar a minha mente, não me amoldar, com o padrão do mundo, mas eu preciso ser o quê? Ser transformado. As pessoas se assustam. Quer ver um exemplo? As pessoas se assustam quando elas falam assim: pastor fulano de tal pecou. Aí as pessoas se assustam, elas falam assim: mas o médico erra. Aí fala assim: o juiz erra, o advogado erra, o pedreiro erra, o carpinteiro erra. Mas quando é o pastor, aí as pessoas acendem um farol em cima do pastor. Aí elas falam mais assim: o cristão fulano de tal, não precisa ser pastor não, o cristão mentiu. Aí as pessoas falam, sabe o quê? Ela fala assim: o padeiro mente, o carpinteiro mente, e vai falando, e fulano de tal mente. Mas aí elas falam assim: eu menti. O que acontece? Isso está trazendo uma realidade para a nossa vida, porque eu sou evangélico,
E se eu sou evangélico, eu preciso ter a palavra no meu coração. E se eu tenho a palavra no meu coração, a Bíblia diz para quê? Que o pai da mentira quem é? Satanás. Então a gente acaba pegando a palavra, e aí isso está escrito em Romanos, para quê? Para a gente acaba se escondendo na palavra, e dando a oportunidade. Ah, pastor, eu nunca vou mentir. Se você ouviu a palavra na quarta-feira, você sabe que Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, os 11 filhos de Jacó mentiram, você vai ver, mas eles o quê? Eles se arrependeram. Então quando eu conheço o Senhor, a minha vida é transformada. Dia a dia eu sou transformado, dia a dia eu aprendo. E o que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo que eu não sou obrigado a seguir algo só porque o meu irmão segue, só porque a minha irmã segue. Eu aprendi a seguir a palavra de Deus, e se não está na palavra, me perdoa, e não precisa me perdoar, mas eu não vou seguir. Ah, eu vou seguir porque fulano falou, ah, eu vou seguir porque minha mãe falou, ah, eu vou seguir porque meu pai falou. Já falei aqui, não é, sobre isso, e a gente precisa entender, né? Meu pai é da roça, foi da roça, tem mais de 90 anos, e ele chega lá, ele pede a mão para dar a bênção, e meus filhos não têm esse costume. Isso é costume, isso não é sinal de, é bonito, é legal, é bonito, mas isso não é sinal se você respeita ou não. Se você vai dar a mão porque você vai pedir a bênção, legal, mas se você também não der a mão para não pedir a bênção, também é legal. Porque o coração é que importa. E a religiosidade, ela faz o quê? A religiosidade, ela apresenta algo aparente. E o que ela apresenta aparente, a gente acaba seguindo. E a gente tem a religiosidade em todas as áreas. O modo de se vestir, o modo de usar uma roupa. Eu posso hoje estar aqui, não é? De repente, eu tive que me desconstruir. Eu gosto de usar terno e botar gravata. Minha esposa falou assim, bota essa roupa aí. Aí eu falei, eu prefiro agradar minha esposa do que agradar qualquer outra pessoa. Então, para agradar minha esposa, eu estou morrendo por dentro, mas estou vivendo para ela. Sabe por quê? O que eu aprendi? Eu aprendi que as mulheres se vestem para outras se verem que ela está bem vestida. E eu aprendi que os homens casados se vestem para a esposa ver. Amém? Os varões casados, você se veste para a tua esposa ver. Então, de repente, você fala, pastor, não gostei não. Eu falo, a varoa gostou. E eu estou aqui passando mal, porque eu gosto do terno. Eu gosto da gravata. Mas isso, irmão, não quer dizer nada. Mas pastor, por que você gosta do terno? Quando eu vim para cá, era terno. Aprendi no terno, aprendi com a mulher usando véu. Eu aprendi as irmãs usando roupa, saia e vestido. Pastora Valéria, não é isso? Pastora Valéria, podia usar calça, podia usar calça? Não podia. Mas isso tudo, meu irmão, você que está de terno, Deus abençoe. Mas eu que também eu estou sem terno, Deus abençoe a mim também, que eu preciso também. Agora a gente não precisa o quê? É julgar. Quem usa terno não julgue quem não usa. E quem não usa, não condene quem usa. E assim a gente vai viver bem, vai evangelizar, vai glorificar, vai adorar, vai andar um com o outro, né, de bem, né, e vai viver, porque o evangelho é libertação. Será que você pode dizer amém? O evangelho é libertação. Eu lembro do técnico Vanderlei Luxemburgo, foi para a Europa treinar o Real Madrid, na Europa. Aí lá os caras só de terno. Veio para o Brasil botar terno. Aí o que aconteceu no Maracanã? Calor 45 graus na cabeça dele. Aí eu só via ele com a gravata tirando. Eu falei, não vai aguentar. Por que não vai aguentar? Isso é cultura. E cultura da Europa é uma, cultura do Brasil é outra. Então nós precisamos, em nome de Jesus, mergulhar na palavra, mergulhar na vontade do Senhor. O que o Senhor tem para a minha vida? E eu descobri, o evangelho é libertador.
Pastor, então o que é que eu não posso fazer? Eu não posso é pecar. Eu não posso é pecar. As outras coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu queria que você entendesse isso. Eu fiquei feliz da vida, que ela me levou no shopping, comprou tênis para mim, comprou calça, comprou a camisa. Eu falei, amém, vai comprando aí. Vai comprando. Aí quando eu ia sair de casa, terno não. A botar isso. Eu falei, amém, é melhor obedecer, sacrificar. A gente está se dando bem a beça. A gente está se acertando direitinho. 19 anos. Mas, vou ficar de mal com ela para quê? Aí eu fico de bem com todos os irmãos aqui, não entro nem em casa. Vou ter que dormir com o meu cachorro? Não, de jeito nenhum. Deus em primeiro lugar. Eu amo mais a Deus, né, do que tudo. Mas depois vem a minha esposa. E você que é solteiro, você tem que amar seus pais. Deus em primeiro lugar, mas depois vem seus pais, obedecer. E olha, pai, não vai aborrecer teu filho não. Porque tem muito filho que está honrando o pai, mas tem muito pai que está aborrecendo o filho. E deixa eu te falar, se o pai aborrece o filho acaba se achando no direito de não honrar o pai. E isso é muito sério. Então a gente precisa tirar a religiosidade da nossa vida e colocar o evangelho. Colocar, sabe quem? Jesus. Enche-me de ti, não é isso, irmã Rosilene? Até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O evangelho é transformação. Se eu estou na igreja e não fui transformado ainda, eu preciso nascer de novo. E nessa manhã é o momento de nascer de novo. Recebe essa palavra. O apóstolo Paulo, ele diz, no capítulo 8, olha só, presta bem atenção. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu queria que você ouvisse novamente. Nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Olha só, Romanos capítulo 6, volta um pouco, está em Romanos 8, volta para Romanos 6. Livre do pecado pela graça. Olha só, aí a pessoa vai para o outro extremo. Já que pode tudo, eu vou pecar. Já que pode, é graça, então não é lei. Olha o que o texto diz: erreis porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Vou repetir: erreis porque não conheceis as Escrituras, e através das Escrituras vem o quê? Vem o poder de Deus. Não existe poder de Deus sem Escritura. Não existe poder de Deus sem palavra. Primeiro vem a palavra, depois vem o poder de Deus. E olha o que diz o texto. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, se eu pecar, vem a graça. Se eu pecar, vem a graça. Se eu pecar, vem a graça. Eu vou permanecer no pecado? Olha Paulo escrevendo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então nós morremos para o pecado, mas nós não estamos debaixo de um jugo. Nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. E muitas pessoas estão vivendo debaixo de um jugo, de que não pode, de que não pode falar, não pode ficar quieto, não pode andar, e não pode ficar parado, e não pode o quê? Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vivemos pela graça. E eu vou te falar, é mais difícil viver pela graça do que viver pela lei. Porque a lei falava assim: quem adulterar, quem se deitar com a mulher e tiver relação sexual com ela, que for fora do casamento, é adultério. Mas eu digo diferente: se você olhar para uma mulher
com um olhar impuro, já cometeu adultério com ela. Olha que coisa. Vê se a graça não é mais complicada. A graça, se eu falar para você que eu não gosto de você, se eu falar para Hugo que eu não gosto de você, eu vou ser julgado. Mas se na graça é diferente, eu não preciso falar, mas se eu pensar no meu coração que eu não gosto dele, eu já pequei contra ele. Então a graça nos leva para um compromisso maior. O que a lei faz? A lei trabalha juntinho, a lei trabalha de mão dada com a religião. É religião e a lei, uma de mão dada com a outra. O que a lei faz? A lei fala assim: se você não tiver lá no dia da tua escala, você vai ser excomungado. Não sei se existe essa palavra. Vai ser, vamos dizer assim, excluído. Melhor, excluído. A lei fala isso. Mas a graça fala o quê? Se você estiver na porta, e se o teu coração não estiver de bem com Deus, tu na porta já está excomungado, excluído, jogado, lançado, está na lama. Porque é o coração. A lei, a religião é a aparência, e as pessoas se prendem em religião. Aí a gente vai e fala assim: ah, mas a religião tal, a religião tal, a religião tal, a religião tal. Aí eu descobri, meu Deus, eu estou até com medo de estudar a palavra, porque eu descobri, eu pensava que os religiosos eram os de fora. Quando eu falo de fora, eram pessoas que não conheciam o Evangelho. Mas eu descobri algo que me escandalizou. O que eu descobri? Eu descobri que os maiores religiosos são os evangélicos. Meu Deus! Os maiores religiosos são os evangélicos. Como assim, pastor? Porque nós conhecemos a verdade, porque nós conhecemos a palavra, porque a palavra foi direcionada ao povo judeu, porque a palavra foi direcionada para a igreja, porque a palavra foi direcionada para você e para mim, porque a palavra foi revelada para mim e para você, porque o Espírito Santo está em mim e em você. E é por isso que, mesmo com toda essa palavra, sabendo de todas essas coisas, nós carregamos religiosidade no nosso coração. Aí eu fiquei espantado, porque até então eu pensava que era o hinduísta, era o muçulmano. Ah, os caras são religiosos. Olha, eles são religiosos sim, mas eles ensinam uma criança a, quando chegar numa idade, ela botar bomba no peito e se jogar para se matar. E sabe o que acontece? Eles fazem, sabe por que eles fazem? Porque eles aprenderam, e eles obedientes, cego, mas obediente. E muitas vezes essa obediência, ela falta para a nossa vida, e a gente taxa os camaradas: ah, mas sou muçulmano. Eles estão errando porque eles não conhecem. Eles não conhecem porque eu não fui lá falar para eles. Eu não fui lá falar para eles, mas tem alguém lá perto que podia ter falado para eles. E aí eu comecei a descobrir, eu comecei a entender. Aí eu ficava assim: Senhor, aquela pessoa não se converte. Ah, aquela pessoa é uma víbora, não se converte. Ah, aquilo lá não sei o quê. Ah, não é merecedora. Aí o Senhor falou para mim, sabe o quê? Que Ele não queria que eu convertesse aquela pessoa, mas Ele queria que eu fosse mais convertido, e automaticamente aquela pessoa ia se converter. Será que você pode dar um amém? A gente quer mudar as pessoas, a gente não tem capacidade para mudar ninguém, a não ser. E o que eu aprendi, quando eu quero mudar meu irmão, eu estou sendo religioso, mas quando eu deixo o Espírito Santo mudar a minha vida, eu estou sendo evangélico, eu estou sendo um cristão, eu estou sendo luz no meio das trevas. Existe a possibilidade de uma luz chegar no meio da escuridão e ficar desapercebida? Não existe. Aonde a luz chega tem diferença. Aonde chega? Ah, pastor, mas eu chego e aquela conversa continua, aquela conversa. Bota o teu coração, fala: Senhor, muda a minha vida. Aí sabe o que vai acontecer?
quando você chegar, a tua presença ali, ela vai trazer algo gostoso, ela vai trazer paz, ela vai trazer amor, ela vai trazer assim as pessoas refletirem, o que essa pessoa tem que eu não tenho? Aí ela vai chegar até você, aí você fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe daqueles que vão de 2 em 2, de porta em porta? Lembra? Que até hoje ainda vão? Lembra que eles têm mais de 100 anos só no Brasil? Você lembra quem são eles? E no sol eles vão com a sombrinha. Na chuva eles vão com guarda-chuva. E não deixa, de 2 em 2. Apresenta a revista, aqui o trabalho deles, de 2 em 2. E a gente taxa eles como que? Seita, heresia, é religião. E a gente está no meio da quê? No meio da seita, no meio da religião, no meio da religiosidade. A gente está vivendo uma aparência, porque evangelho não é aparência, evangelho é vida transformada. Evangelho é Cristo na nossa vida. O evangelho é mudança, o evangelho é transformação. Por isso eu volto ao que eu falei no começo, porque podem falar: ah, mas aí quando é o cristão que faz, é claro, porque o cristão ele tem que dar o exemplo. Se ele é cristão, ele tem que dar o exemplo. Você não via as pessoas falando mal de Jesus, você via quem? Via os escribas, você via os fariseus, você via os falsos, os hipócritas falando mal. Mas falando mal por quê? Falando mal porque ele curava, falando mal porque ele fazia o bem, falando mal porque ele veio para mudar a realidade, falando mal porque ele trouxe o evangelho, falando mal porque ele trouxe um novo conceito. Sabe qual foi o novo conceito? Ele trouxe o reino do céu para a terra. Ele trouxe a presença dele para a terra. E os fariseus, os escribas que tinham a lei na mão, e às vezes a gente se acomoda, porque eu já sou evangélico, eu já sei o que é o evangelho. Olha, eu vou falar para você, depois que eu entrei na igreja, a minha vida, ela, nos últimos tempos agora, principalmente nesse tempo de pandemia, se eu pegasse esses 7 meses e jogasse fora os 7 meses para trás, dá 26 anos, 25 e meio, eu poderia pegar, botar tudo no embrulho e falar assim: isso aqui, religiosidade pura. E eu posso hoje entender que o evangelho é transformação. A minha filha estava lendo ontem e falou assim: pai, ela lendo em Mateus, sermão da montanha, amar o inimigo, querer bem daquele que te quer mal. Aí ela falou: pai, isso é difícil. 9 anos. Eu falei: opa, é difícil. Aí eu falei: já que é difícil, minha filha, eu vou te fazer uma pergunta. Ela me fez a pergunta que ela me fez: José, quando fugiu, que Herodes queria matar as crianças de 2 anos, ele foi para Jerusalém, que ele foi para Israel, ou ele foi para o Egito? Ela me perguntando. Falei: ela ouviu, alguma professora passou essa para ela, e ela está me repassando, né? Que o José foge, e ele vai para longe, para Herodes não matar Jesus. Não ia matar, a gente sabe, mas ele fugiu mesmo assim, não é? E aí o que acontece? Eu falei: tá bom, gostei, vou te fazer também uma pergunta: quando é que eu me converto ao Senhor? Fiz para ela. Ela estava animada, eu falei: vou pegar essa e vou entrar. Quando é que eu me converto ao Senhor, minha filha? Quando eu vou lá na frente e levanto a mão? Ou quando eu começo a chorar na minha cadeira? Aí ela, qualquer coisinha, ela chora. Ela é muito assim, emotiva, né? Aí eu falei: vai falar quando chora. Aí ela falou: quando eu choro. Eu falei: meu Deus, então tá bom, porque você vai se converter toda hora, porque toda hora você está chorando. Ou é quando eu obedeço a palavra do Senhor? Aí sabe o que eu aprendi? Quando é que eu sou evangélico? Não é quando eu vou na frente e levanto a minha mão, porque em 94 eu não fui na frente.
O pastor Eduardo fez o apelo, 2 amigos meus foram na frente. E eu falei, eu vou ficar aqui. E vou aceitar Jesus aqui. Que pela misericórdia de Deus, 26 anos. Então, se fosse para ir na frente, eu estava fora. De repente, aqui outros aqui estariam fora. Porque, pastor, não teve nem apelo. Então, estaria fora. Porque se fosse por chorar, a gente chora quase toda hora. Mas não é. É quando eu obedeço à vontade do Senhor. É quando o Pai, o meu Deus, me fala e eu obedeço. Aí sim, eu sou evangélico. Então isso tudo vem mudando no meu coração. Porque o Senhor tem falado isso e tem mandado falar para quem? Para a igreja. Então hoje você está ouvindo aquilo que o Senhor está revelando de algum tempo atrás. Aí eu pensei que era 7 meses. Mas aí a minha esposa falou comigo, não é só isso não. Lá atrás, no congresso das mulheres, aonde foi falado, quem lembra, vem o teu reino, quem lembra das mulheres aí? E eles já estavam falando, vem o teu reino, mulheres em transformação, quem lembra? Congresso de mulheres, mulheres em transformação 1, aí quem lembra? Me ajuda aí, qual outro? Mulheres em transformação 1, mulheres em transformação através da cruz, qual mais? Vem o teu reino 1 e 2, o que mais? Mulheres em transformação e mulheres em transformação que através da cruz. Aí, nos homens, feijoada, churrasco do Tetra. O que foi o churrasco do Tetra? 4 anos de evangelho. E vamos lá. E a mulherada só ouvindo, só sendo amassada. Aí eu chegava em casa animado, minha esposa chegava arrasada, morta. Já estava morrendo. Lá atrás morrendo, e eu estava fazendo o quê? Eu preciso pedir muito perdão a Deus. Deus não me usa porque eu tenho mérito, não. Ele me usa apesar das minhas dificuldades. Porque eu tenho que ficar o tempo todo pedindo perdão, porque errar, todo mundo erra. O pastor aqui que está falando, ele erra. De repente é o que mais erra. De repente não é o que mais erra. Porque a gente está na frente aqui falando o tempo todo. 1 hora falando sem parar, então vai errar. Então a gente estava dando um alimento para os homens. A gente estava dando churrasco para os homens. A gente estava dando, como que é o nome daquele negócio? A paca, paca? Qual o nome, Mário, daquele bicho? Hiena? Capivara. Bora, os homens comendo capivara e as mulheres comendo pedra. E as mulheres comendo a palavra. E aí o que acontece? Visivelmente você percebe. Visivelmente. É igual dar uma comida boa. Quer ver? É igual dar um alimento bom. É igual você dar pedigree para um cachorro e pegar e dar o outro. Qual o nome aí? Uma bem baixinha lá, o nome, a ração. Biriba, existe? Biriba. Dá biriba para o outro. Quem está comendo pedigree vai fortalecer. E quem está comendo biriba, não é biriba não, é pite. É pite, mais barata? Olha aí, ó. Estava dando para o cachorro dele pite. A esposa falou, não dá mais não, dá o melhor. Elas, ouvindo a palavra, a gente brincando. Estou falando isso hoje, que é importante falar hoje. Porque de repente você vai falar assim, pastor, pastor, não está dando mais churrasco, o pastor está nervoso, o pastor está ruim. Olha, eu preciso me arrepender. E falar, Senhor, eu preciso morrer. Eu preciso morrer porque eu fui pecador. Eu pequei, a Bíblia diz, se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Mas Deus hoje está trazendo uma palavra de quê? De restauração, de mudança, de transformação. Aí íamos para os congressos, as mulheres eram amassadas na palavra. Aí ela chegava assim, estou doente, minha coluna está toda doída. Eu não sabia, porque ela já estava morrendo. E eu levava a luva de boxe para o congresso. E vamos lá, quem vai tomar o primeiro soco? Aí vinha aquela fila de pessoas para tomar boxada. Cajado na mão, quem quer pegar no cajado? Aí aquele cajado, aquela multidão de homens, um por cima do outro. Cadê aquela turma? Sabe por quê? Porque isso não alimenta. Cajado não alimenta, luva de boxe não alimenta, churrasco não alimenta a vida espiritual, feijoada não alimenta a vida espiritual. O que alimenta é a palavra. Será que você pode dizer amém? Nós não podemos perder tempo. Ah, pastor, não vai ter mais feijoada. Pode até ter, mas primeiro é a palavra. Primeiro é a palavra. Não podemos brincar. Jesus está voltando e a gente não pode perder tempo. E a gente estava vivendo o quê? Religiosidade. Porque enquanto não tem palavra, é religiosidade. E hoje a gente está conhecendo a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor quer libertar a nossa vida. Quer fazer provas? Quem está recebendo a palavra e quem não está? Quem continua perseverando. Está difícil, mas persevera. Porque fala assim, vou para onde? Só tu tens a palavra de salvação e de vida eterna. E o que caiu na beira do caminho? Veio o maligno, tira. E aquele que cai entre pedra, pouca terra, rapidinho some. E o que cai entre espinho, a aparência do mundo, o prazer do mundo, rapidinho sufoca a palavra. Porque a gente coloca mais coisas do mundo do que coisas de Deus. Então quem vai sufocar quem? As coisas do mundo acabam sufocando a palavra. E o que nós temos que fazer? Preparar o nosso coração, para que o nosso coração seja boa terra. Recebe essa palavra. Nós vamos participar aqui da ceia. E aí a gente já viu muitas pessoas entrarem por essas portas, que hoje já não estão nem mais vivos. A gente viu um rapaz de 2 metros chamado Júnior. Ele tirou a própria vida dele, comeu chumbinho, se matou. Júnior, grandão. A gente viu Juvenal. Quantas vezes Juvenal entrava aqui, doidão ou não, do jeito que for, mas quantas vezes ele entrou aqui, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava pedindo Jesus, ele estava pedindo salvação. E eu vou falar uma lista aqui de muitos, para vergonha minha, se eu deixei de falar a palavra, ele pode ter perdido a direção da vida dele. É por isso que a gente não pode brincar de ser cristão. Quando a gente brinca, a gente não está sendo evangélico, a gente está sendo religioso. Outra vez viu o rapaz, fez encontro com a gente, Alex, fez encontro com a gente. 1 ano depois, 20 anos, está onde? Está morto. O irmãozinho dele, mais novinho, Feijãozinho, está onde? Está morto. Restou o Michel, está lá sozinho o Michel. E se a gente não chegar lá com o evangelho verdadeiro, vai acontecer a mesma coisa. Vai ou não vai? Vai acontecer a mesma coisa. Ah, mas Vista Alegre, cada dia é pior Vista Alegre. Então eu preciso hoje entender que o meu bairro está do jeito que eu estou. O meu bairro está da maneira como eu estou vivendo. O meu bairro está da maneira como eu estou praticando o evangelho. Se eu quero mudança para o meu bairro, eu preciso trazer mudança para a minha vida. Eu preciso que o evangelho transforme a minha vida. Eu preciso que o evangelho transforme o meu coração. E o evangelho vai alcançar também essas pessoas. Agora, se elas vão receber ou não, aí é com elas. Mas muitas dessas pessoas deixam de receber uma palavra. Sabe por quê? Porque nós estamos dentro de 4 paredes, se perdendo, se arranhando, falando mal um do outro,
Ah, mas eu faço ou não faço, eu quero ou não quero, eu vou ou eu não vou, enquanto que lá fora está precisando. O que Jesus falou? Não é lícito pegar o pão e dar para os cachorrinhos. E o que a mulher falou? Os cachorrinhos estão comendo as migalhas. Tem gente que nunca entrou por aqui e está esperando uma migalha cair. Não precisa receber migalha. A gente tem a palavra do Senhor. Religiosidade precisa ser quebrada na nossa vida. E eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso louvar o nome do Senhor. Por que que a gente erra? Porque ninguém nunca falou. Então a partir de agora, tem alguém falando. E você pode pegar essa palavra e trazer para o teu coração. E ter o mesmo sentimento que eu tenho. Me perdoa, Senhor, porque que eu pequei contra Ti. Tudo, meu irmão, tudo faz parte. Nós somos um corpo. Só que eu sou o resultado das minhas prioridades. Eu sou o resultado das minhas prioridades. Se a minha prioridade for santidade, tudo na minha vida vai ser santo, na minha casa vai ser santo. Mas se eu for ter como prioridade brincadeiras, aquilo que não é do Senhor, a minha vida vai virar uma bagunça. Ninguém vai confiar naquilo que eu falo. Aquilo que eu falo não vai valer mais nada. Por isso há uma cobrança do mundo. Sabe por que há uma cobrança do mundo? Porque eles esperam que a igreja é a solução e estão esperando certo. Porque a solução está na igreja. E a igreja sou eu e a igreja é você. O que o texto diz? Aquele que quer viver uma vida na presença do Senhor vai padecer perseguição. Olha Romanos capítulo 8, olha o que Paulo diz. Romanos capítulo 8, versículo 36, como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Somos entregues à morte todo dia. Esse Paulo aqui, ele foi martirizado. Mas ele falou assim no seu final: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí eu aprendi, aí o Senhor falou assim: que eu só não morri ainda, que você só não morreu ainda, porque você não fez a vontade de Deus ainda se cumprir na terra. Quando nós nos esvaziamos de nós, quando nós entregamos tudo, o Senhor nos leva, porque não tem mais nada para ser feito na terra. João Batista, 33 anos, perdeu a cabeça, a gente fica assustado. Perdeu a cabeça, ele não tinha mais nada que fazer na terra. Ele entregou tudo e Jesus levou, Deus levou. Jesus, 33 anos, novo. Ele não tinha mais nada que fazer, a missão dele foi cumprida. E quando a missão é cumprida, o que acontece? Deus leva a gente. E a gente está vivendo o quê? O Senhor falou assim: é a misericórdia dele. Quanto tempo a gente tem perdido, e a partir de hoje o Senhor quer trazer essa realidade para a nossa vida, de nós fazermos a vontade dele em primeiro lugar. A prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. E aí, o que a gente pensa? E o texto diz isso: não andeis ansiosos por coisa alguma, pela comida, pela bebida e pela roupa. São as três causas principais do ser humano: comida, bebida e roupa. Eu não vou me preocupar com comida, eu não vou me preocupar com bebida nem com roupa. Aí ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Te convido hoje a morrer com Jesus. João, preste atenção, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Olha só, capítulo 11, e nós vamos estar ceando. Meu Deus, eu aprendi, vou ter que passar para você. A religião me deixa preocupado.
Vou repetir. A religião me deixa preocupado. O que eu devo comer? O que eu devo beber? A religião me deixa preocupado. Vai ter culto? Não vai ter culto? A religião me deixa preocupado. Vai ter gravação? Não vai ter gravação? A religião me deixa preocupado. Meu filho está lá em casa, minha filha está lá em casa. A religião me deixa preocupado. Tudo que é preocupação vem da religião. E o evangelho: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, pastor, eu vou ser despreocupado, eu vou ser descansado, eu vou ser acomodado. Não, eu vou passar a confiar mais em Deus do que em mim mesmo. Quando eu confio em mim mesmo, eu me torno religioso. Eu confio em mim mesmo, eu sei fazer, eu vou fazer. Agora, quando essa confiança sai de mim, aí eu perco a religiosidade e eu coloco a minha vida onde? No Senhor. Olha só o que o texto diz. João capítulo 11, versículo de número 16. 16, lê para mim, por favor. Lê para mim. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para quê? Morrer com ele. Que hoje é o convite. Jesus está nos chamando para morrer com ele. Se com ele morremos, com ele que iremos viver. Quer deixar toda a preocupação de lado? Morra hoje com Jesus. Marta, religiosa. Maria, evangelho. Marta, Senhor, não te preocupa? Olha só. Não te incomoda? Isso é religião. É o que? Eu fazer, mas cobrar de você que não faz. Se eu faço, é porque eu amo fazer. Amém? Se eu faço, é porque eu quero fazer. Se eu faço, é porque o meu coração está aberto para fazer. Está aberto para fazer. Agora Marta fazia, lavava a louça. Quem não sabe que tem que lavar uma louça? Não preciso nem falar disso. Quem não sabe que tem que lavar uma roupa? Quem não sabe que tem que lavar um banheiro? Quem não sabe que tem que fazer almoço? Mas aquele dia quem estava lá era Jesus. A prioridade era quem? Era a louça. A prioridade era Jesus. E olha só, pastor, quando eu sei que é religião, quando eu faço para mostrar para o outro que estou fazendo, ainda reclamo de você que não está fazendo. Marta fazia, apontou para Jesus, se não estava incomodando ele. Por quê? Porque ela estava servindo Jesus sozinha. Ou seja, eu sou Marta. Graças a Deus que não tem nenhuma Marta aqui. Tem Marta aqui? Não. Então eu sou Marta. A religiosidade. E Maria sentada no pé de Jesus. Aí eu te preocupo. Aí eu te pergunto, isso ela o que? Ela era desobediente? Ela era irresponsável? Não. A Bíblia diz que Jesus falou assim: Marta, você te preocupa com muita coisa. Uma só é necessária. Maria procurou a melhor parte. Essa ninguém consegue tirar. Aí quando Lázaro morreu, quem que recebeu Jesus? Quem recebeu Jesus? Marta. Jesus parou na porta. E o que eu vejo? A gente religioso, eu religioso, vou me colocar eu, porque eu descobri que eu sou religioso. E o Senhor está me desconstruindo, em nome de Jesus. Ele está me quebrando, Ele está me partindo, Ele está tirando a religiosidade do meu coração. Ah, pastor, é pecado ser religioso? Irmão, se é pecado ou não, eu só sei que a minha religião não vai me levar para Jesus. Então eu tenho que quebrar isso na minha vida e eu tenho que viver o evangelho puro. E o evangelho puro, ele não tem volta. O evangelho puro é um Jesus que chama um jovem e falou assim: se tu quer ser meu discípulo, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Aquele jovem falou: não, eu tenho muita riqueza. Meteu o pé, foi para o outro lado. Eu te pergunto, Jesus foi atrás dele? Vem cá, meu jovem, vem cá, não é nada disso não. Não precisa dar tudo não, dá a metade. Deixou ir, porque isso é evangelho.
Quando Jesus estava indo para a cruz do Calvário, alguém chegou e bateu no ombro dele e falou assim: não vai para a cruz não. Alguém bateu no ombro de Jesus e falou isso? Alguém foi e falou assim: não, deixa eu te ajudar aí. Não, meteram o pé. O Pedro, quando viu, rapaz, deram chicotada no homem. E arrancaram a barba do homem, arrancaram o cabelo dele e cuspiram isso aí não, cuspir não. Até da pancada, mas cuspir não. Quando viu cuspir, Jesus e Pedro estava lá dentro, aí recuou para o pátio, aí se escondeu, aí ficou, não, aqui ninguém vai me descobrir. Aí a mulher: você fala igual a ele, mas quando a morte vem, vê se não é assim. Quem quer ficar na fila? Se tiver a fila assim, quem vai morrer hoje? Aí fica uma fila. Número 30. Tá aí o número do Luiz Antônio é 40. Quando chegar no 39, o Luiz Antônio vai meter o pé, cara. O quê? 39. E nessa lista os pastores morrem primeiro. Porque tem a palavra, que são o encargo da palavra. Primeiro vem os pastores, depois vem a galera do louvor toda. Porque ministra o louvor, depois vem a galera da dança. Porque dança o louvor da palavra. Amém? Vamos pegar essa palavra? Eu não vou morrer sozinho. Minha esposa estava morrendo. E eu não estava atento para isso. Depois me chamou para morrer com ela, mas ela já estava morrendo. Aí eu falei: tá bom, vou morrer contigo. Mas não é legal não. Quem gosta de morrer aí? Eu não gosto. Mas o evangelho é a morte do eu. É a morte da minha prioridade. É a morte da minha vontade. Quando eu estou aqui para adorar o Senhor, porque eu não tenho mais nada para fazer, eu me torno um religioso. Mas quando eu estou aqui para adorar o Senhor, apesar de tudo que eu tenho para fazer, eu me torno um evangélico verdadeiro. E o Senhor está buscando a sua igreja, e Ele vai buscar você, que vai buscar a mim. Mas isso não vale nada. Eu estou lá porque domingo de manhã eu vou. Eu não tenho nada, eu não preciso. Hoje eu não vou à praia, o tempo está ruim. Mas eu não vou na minha fazenda. Eu comprei uma fazenda, não vou porque ali está bem cuidado. Eu botei pessoas para cuidar. Então eu vou para a igreja. Sobrou para mim ir para a igreja. Não é isso. O evangelho é aborrecer tudo, deixar tudo, te constranger, te apertar, te fazer sofrer, te moer por dentro. E é esse sentimento que vai fazer você voltar pela noite. Porque se não for isso, eu vou voltar pela noite porque eu vou ver como que vai ficar. Não volte. Se não for para morrer, eu vou te convidar. Você está morrendo de manhã, eu vou te falar: vem morrer à noite também. E Tomé diz o quê? Vamos lá morrer com ele. Vamos lá morrer com ele. E eles foram morrer com Jesus. Chegaram lá: Lázaro, vem para fora. E ele, 4 dias de morto. 4 dias de morto. Foi a hora. Se precisasse mais, Jesus ia deixar ele 5, 6. Essa é a diferença. Tem pessoas que precisam de 4 dias. Tem pessoas que acabam de morrer já ressuscita. Tem pessoas que tem que morrer, tá no 10º dia, fica morto aí. Tu quer viver, fica morto aí. Lázaro foi 4 dias só. Mas porque foi o processo. A mesma coisa Naamã. Naamã deu 7 mergulhinhos. Por que ele deu 7 mergulhos? Não queria. Quanto mais eu não quero morrer, mais eu vou morrer. Quanto mais eu brigo para não morrer, mais ele vai me matar. Então hoje eu estou vivendo como? Se eu quer me matar, me mata logo. Quer me levar, me leva logo. Não é para o céu não, irmão. É me levar para a presença dele. Porque para o céu só quando chegar a hora. Eu acredito que com 46, não sei se é a hora, mas eu pretendo no mínimo até a idade do meu pai. Então eu acho que mais 46 ainda não dá 94, dá 92. Eu quero viver, mas eu não quero viver só para viver. Eu quero viver para cumprir a vontade do Senhor. Eu falei de Jesus que viveu 33, foi propósito do Senhor. Eu falei de João Batista que viveu 33, foi propósito do Senhor. Mas eu posso falar para você daquele evangelista americano. Me ajuda aí.
Billy Graham. Quantos anos ele viveu? Morreu com quantos anos? Quem sabe aí? Billy Graham morreu com quantos anos? Morreu tem 2 anos, eu acho, 3 anos. Quem sabe aí? Billy Graham. Quantos anos Billy Graham morreu? Me ajuda aí. Alguém sabe quantos anos Billy Graham morreu? Quem sabe? 99 anos. E ele morreu no ano que ia fazer 100 anos. Olha só. Ele morreu, ele fez 100. Eu já dei 100 para ele. Porque no ano que ia fazer 100, morreu. 99 anos. Então você pode viver 120 anos. A galera lá do Japão, a média é 120. Ó, que eles estão usando 120 para quê? Eu não sei. Porque lá é um país idólatra. Então eles precisam o quê? O Senhor está dando tempo para eles o quê? Mudar a situação, mudar o contexto. Então eu não quero viver 120 por viver. Eu não quero viver 46 por viver. Mas a partir de hoje eu quero viver para Jesus. Será que você pode dizer amém? Jovem, gasta a tua juventude com Jesus. Irmãos, os jovens não querem Jesus. O jovem quer ir curtir o campo, curtir a balada, curtir o namoro. Aí se não sobrar nada, eu vou para a igreja. A Bíblia diz: eu vos escrevi jovem, porque sois fortes, a palavra habita em vós. Eu posso falar isso para vocês, sabe por quê? Eu vivi numa geração em que a gente via porque não tinha parede, não tinha teto, irmão. Se tirar o teto aqui, muita gente vai meter o pé. Não tinha janela, não tinha piso, não tinha. E a gente via, era barro, e vinha para cá para quê? Para ver? Não, para adorar o Senhor. E hoje o que a igreja tem feito hoje? A igreja tem que preparar toda um arsenal, todo um quartel-general de programações só para os jovens. Para quê? Para que eles entrem para ver que, vamos lá. Sabe o que vai fazer forte na nossa vida? É ensinar o caminho que a gente deve andar. E depois lá na frente, a gente não vai se desviar dele. Recebe essa palavra. É para a igreja toda, para você mulher, para você homem. A gente está achando, vou para a igreja para quê? É para que vai para a igreja? Antigamente era para adorar a Deus. Mas não vai descer ninguém de balão pelo teto, não vai entrar ninguém de bicicleta, não vai entrar ninguém. A gente já fez isso, já entrou gente de cavalo aqui dentro, a peça missão de missões. O cara entrou de cavalo, o outro entrou de moto. Só que chegou um tempo que acabou, não tinha mais, acabou. Só restou a palavra. Deixa eu falar para você. Só restou a palavra. Pega a palavra, coloca no coração, guarda no coração e fala assim: você vai convidar alguém para vir à noite hoje. E o convite que você vai fazer assim: vamos lá morrer lá no culto de noite. O quê? Vamos lá morrer comigo? Faça isso. Se essa pessoa vier, ela tem 90% no apelo de entregar a vida dela para Jesus. Sabe por quê? Ela está precisando de Jesus. Vamos ficar de pé. Fique de pé. João capítulo 12, versículo 9, versículo 10, versículo 11. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar quem? Lázaro. Eles queriam matar Lázaro. E eu pergunto para você: como que eu vou matar alguém que já está morto? Lázaro já tinha morrido. E os escribas queriam matar o morto. Quando o pecado vier até você, você vai declarar: estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tem como matar o morto.
Eles foram até lá, vamos matar porque soubemos que Lázaro ressuscitou. E o que eles falaram? Não tem como, vamos matar Lázaro, porque as pessoas ouvem Lázaro falar, e quando Lázaro fala, eles creem em Jesus, que o ressuscitou, então vamos procurar matar. E o mundo, ele quer nos matar, mas ele não pode te matar, porque você já morreu para o mundo. Estamos mortos para o mundo. As nossas paixões, os nossos desejos carnais já morreram. E tudo se fez novo na nossa vida. Então nós estamos recomeçando. Eu queria que você guardasse no teu coração. E recomeçar, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe para onde ir. A gente está voltando hoje à noite, não sabe como que vai ser. Mas eu queria que você abrisse o seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, coma do pão. Coma do pão. Coma do pão. Oh, meu Deus. Aleluia. Que beba. Coma e beba. Então deixa eu te falar, à noite não vai ser muito tempo não, tá? Vai ser 1 hora só, perdoa a gente aí. Mas morto não reclama. Então a gente foi crucificado e agora a gente vive para Jesus, tá? Convide alguém, fala assim, não fala que vai morrer não, que a pessoa não está vivendo o que você está vivendo aqui. Eu falei na mensagem, mas deixa eu corrigir. Convida normal, vamos lá no culto. Aí aqui morre, aqui morre. Ó, aqui quando chegar aqui, pá, morre. Mas, tá? Os jovens, tá? Eu falei para os jovens sobre viver o evangelho. Eu falei assim, como um pai fala para o filho, tá? Vocês nunca me ouviram falar desse jeito. Mas eu falei, fiquei mal porque eu falei, né? Que os jovens precisam buscar a palavra, tá? Então fica aí esse sentimento, como um pai que corrige os filhos. Então, e na hora que eu corrijo meus filhos, dá ruim, o coração fica ruim. Mas depois, esquece de dar um abraço no pastor não pode agora, né? Mas depois da pandemia, dá um abraço no pastor, mostrar que você não ficou chateado com o pastor. O pastor quer o melhor para você. O problema meu é que eu não falava nada. E agora a gente está falando. Porque a gente não falava, a pessoa ia embora. Eu falei, vai embora, mas vou falar. Tá bom? Então deu para entender? Deu para entender? Antigamente era assim. O pastor não falava. Oh, pastor amor. Então eu fosse dar um nome para mim, eu vou botar pastor amor. Aí, pastor amor. Não falava. E o povo, metia o pé. Falei, opa, 2 perigos. O primeiro meter o pé, o segundo ir sem ouvir. Agora, pode meter o pé, mas vai. O pastor falou. Está aprendendo a palavra? Dói, meu irmão, dói. Dói. Levanta a tua mão. Que o Senhor te abençoe que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê vira para a pessoa que está ao seu lado, só olha para ela e fala, não pode apertar a mão, não pode abraçar, mas se for da família, faça isso, aperta, abraça. Se você está já abraçando alguém na tua casa, faça isso. 7 horas hoje, hein? 7 horas. Vem morrer hoje à noite. Vem morrer.